Pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Vespasta. Nós somos um lugar em que a gente conversa sobre assuntos jurídicos da atualidade, sem qualquer viés político ou ideológico. Hoje estou recebendo com muito prazer a doutora Ana Beatriz. A doutora Ana Beatriz é mestre, professora, advogada, autora de artigos e livros na área jurídica. Doutora, é um prazer te receber, viu? Muito obrigada, o prazer é meu. Pessoal, eu vou cozinhar para a doutora um risoto de calabresa. Quem quiser reproduzir vai estar tudo na descrição do vídeo, tá bom? Só acompanhar. Ana, obrigada mais uma vez, viu, por comparecer. Quer um vinhozinho, alguma coisa? Não, obrigada, eu não tomo álcool. Eu vou te acompanhar. Ana, explica para o pessoal o que é lavagem de dinheiro. Bom, a lavagem de dinheiro é um ato ou uma série de atos em que o autor da prática delitiva, ele afasta esse objeto, ele afasta o produto do crime da sua origem. Então, ele pode afastar esse produto do crime de diversas maneiras. Existem uma série de possibilidades, não precisa ser mecanismos sofisticados, mas tem que ser um mecanismo que afaste da origem delitiva. Você pode dar um exemplo de algum caso que a doutora tratou, ou de uma situação que é bastante corriqueira? Casos bastante comuns são de constituição de empresas de fachada para justificar a origem, a entrada daqueles valores. Então, patrimônio. Exato. Então, cria-se uma empresa de fachada, uma empresa que não presta serviços, uma empresa apenas com aquela finalidade de inserir dinheiro do crime, pagar o imposto e gastar esse dinheiro do crime como se ela tivesse vindo de algum serviço prestado pelaquela empresa. Entendi. E as pessoas, elas têm uma concepção de que lavagem de dinheiro é um crime de colarinho branco, Sim. fica nas classes mais altas. Mas a gente estava conversando aqui nos bastidores, isso nem sempre é assim, né? Não, de forma alguma. O delito de lavagem de dinheiro, ele surgiu nos anos 30 com o objetivo de coibir as organizações criminosas, coibir o tráfico de drogas, coibir o contrabando. Então, indo no dinheiro do crime, prendendo esse dinheiro do crime, fica difícil de manter aquela organização criminosa e ela vai se perder, ela vai se dissolver. Ele surgiu com essa finalidade. No entanto, talvez pela amplitude do tipo penal, talvez pela fluidez do delito, ele tem sido muito aplicado em setores da sociedade em que a gente antes não imaginava. Então, te dou um exemplo, um caso muito corriqueiro na jurisprudência, um caso que a gente tem trabalhado muito na jurisprudência, que no meu escritório a gente atua nesses casos, é o quê? Mães que adquirem bens para o filho e esse filho conseguiu dinheiro através de alguma prática delitiva. Então, muitas vezes essas mães, inclusive sabendo que o filho vende drogas, por exemplo, essa mãe, ela compra uma moto pro filho em seu nome, acreditando, inclusive, que vai ajudá-lo. E quando ela faz isso, objetivamente, embora talvez ela nem saiba o que é o delito de lavagem de dinheiro, objetivamente, ela praticou um ato de lavagem de dinheiro. E muitas dessas mulheres são investigadas e, às vezes, condenadas criminalmente pela prática do delito, que tem uma pena mínima de 3 anos de reclusão. Ana, a gente estava conversando aqui nos bastidores e você me falou uma coisa, né, dentro dessa lógica das mães, que também é muito corriqueiro. Porque é o seguinte, a mãe, quando um jovem comete um crime e a mãe, por exemplo, ajuda ele a se esconder ou ajuda ele a fugir, ela não responde. Mas isso não acontece no crime de lavagem de dinheiro. Explica um pouquinho para o pessoal sobre isso. Bom, o que eu estava comentando com você, Rayane, é o seguinte, no ordenamento jurídico a gente tem o delito de favorecimento pessoal. O que é o delito de favorecimento pessoal? É aquela pessoa que auxilia uma outra que é foragida da justiça. Auxilia ela a se esconder, auxilia ela a fugir. Essa pessoa que ajuda aquele que está fugindo da justiça comete um crime. Então, por exemplo, a gente viu em alguns casos o foragido da prisão. Ele, escapando da prisão, ele pedia ajuda para algumas pessoas nos lugares que ele passava. Ele pedia ajuda e aquelas pessoas ajudavam ele a se esconder, ajudavam ele a encontrar uma rota. Essas pessoas praticam favorecimento pessoal. No entanto,
Se a pessoa que ajudou esse foragido da justiça a se esconder, essa pessoa for a mãe, essa pessoa for o cônjuge, for o irmão, ela não responde, é um caso de escusa absolutória. É um caso de escusas absolutórias, então ela não vai ser punida. No entanto, aquela mãe, aquele irmão que esconde o valor obtido pelaquela pessoa ilicitamente, ela responde por lavagem de dinheiro. Então talvez seja algo a se pensar, seja algo a se colocar em alguma medida essa divergência de tratamento no ordenamento jurídico. Objetivamente, aparentemente, ela praticou um delito de lavagem de dinheiro. Isso a gente vê nos tribunais, inclusive, lê condenações, e as condenações elas são fundamentadas da seguinte forma: houve uma infração penal antecedente. Essa infração penal antecedente gerou um valor. E esse valor foi oculto através da aquisição de um bem de um terceiro. Esse terceiro que realizou a ocultação desse valor é punido por lavagem de dinheiro. No entanto, tem que se considerar a questão doutrinária em relação àquilo tudo. Porque a doutrina, ela dá nortes para que a gente consiga resolver melhor as situações corriqueiras do direito. Explico. A pessoa que pratica uma conduta embora querendo ocultar os valores, mas ela pratica uma conduta que está dentro do seu âmbito do risco permitido, ela pratica uma conduta permitida pelo ordenamento jurídico. Ainda no caso das mães que compram bens em seu nome para os filhos que tenham cometido o tráfico de drogas e arrecadado esse dinheiro. Será que essa mãe praticou alguma conduta fora do âmbito dos riscos permitidos? E eu falo pelo seguinte: dentro de um ambiente familiar, mães, esposas, irmãos têm por hábito, e é normal e é esperado, que vá fazer esse tipo de favor para os filhos. Eles sendo traficantes, eles sendo contrabandeadores, não importa. Elas vão fazer esse tipo de favor porque é uma conduta esperada dentro de uma relação familiar. Se espera que dentro de uma relação familiar exista essa troca. Então, a pessoa que praticou essa conduta, ela não passou da esfera de um risco permitido. Ela praticou uma conduta arriscada, que é movimentar um valor de crime, mas ela não saiu do risco esperado, porque aquele risco está dentro do âmbito familiar dela. É diferente a situação se eu, como advogada, compro uma moto para um cliente traficante no meu nome e deixo ele usar essa moto. A situação é muito diferente. Por quê? A Ana Beatriz comprou uma moto para o cliente e esse cliente supostamente obteve esse dinheiro com a prática do tráfico de drogas. É estranho. Não é uma atividade comum. Não é uma prática comum, não é uma prática esperada que o advogado faz isso. Não está dentro do âmbito de atuação do advogado comprar bens no seu nome e deixar que o seu cliente use. Mas no âmbito familiar, essa situação ela é perfeitamente plausível e ela é comum, ela é corriqueira, ela faz parte do âmbito familiar. Então, na dogmática penal, a gente fala que, embora a pessoa tenha praticado uma conduta e essa conduta tenha se exaurido em um crime, ela não saiu do âmbito do risco permitido. Se ela não saiu do âmbito do risco permitido, do ponto de vista objetivo, ela não praticou uma conduta reprovável. Entendi. Mas o que eu queria saber, doutora, é se a jurisprudência tem acolhido esse argumento ou, infelizmente, não? O que a doutora tem acompanhado a jurisprudência? Bom, a jurisprudência, ela faz o melhor que ela pode com o que ela tem. Os tribunais recebem muitos processos e eles têm um prazo muito curto para julgar esses processos. Eles têm pouquíssimo tempo para julgar.
E eles têm muitas teses a serem analisadas. Então, o que o tribunal vai fazer? Ele vai pegar o principal livro de lavagem de dinheiro, vai trazer as considerações essenciais daquele delito e vai decidir conforme, inclusive, outras decisões anteriores. Isso é o que acontece de praxe. Agora, talvez seja mais interessante que talvez a doutrina se encarregue em resolver essas questões especificamente, pontualmente, e leve até o jurisdicionado, leve até o desembargador todos esses apontamentos, para que na hora dele decidir, ele tenha um embasamento técnico, um embasamento científico, e ele não precise decidir casuisticamente aquela situação. Então, talvez, se a doutrina se empenhar em elaborar trabalhos que solucionem essa questão no ponto de vista teórico, no momento da aplicação prática do direito, o magistrado ele vai ter um embasamento e ele vai decidir conforme aquele embasamento, conforme aquela pesquisa. Entendi. Doutora, e se você tivesse que dar um conselho para uma mãe ou para um parente que tivesse a oportunidade de consultar previamente, a doutora aconselharia a praticar esse tipo de conduta ou não? Bom, o dever de diligência, ele é muito importante. Então, se existe a possibilidade, por menor que seja, de você estar cedendo o seu nome e que aquela operação tenha dinheiro ilícito envolvido, é uma situação muito arriscada. É uma situação extremamente arriscada por causa da possibilidade de imputação de lavagem de dinheiro. Não é simples, não é bem arriscado que a pessoa vá incorrer num delito de lavagem de dinheiro. Então, o dever de diligência, ele é fundamental. Doutora, uma coisa que a gente também conversa nos bastidores, eu achei bem interessante, é o risco que o advogado tem também de incorrer em lavagem de dinheiro. A doutora até me relatou alguns casos, eu queria que a doutora então compartilhasse isso também com o pessoal. Certo. A lavagem de dinheiro, por ser um delito muito amplo, um delito que comporta várias condutas, que qualquer pessoa pode praticar, ela é um delito que pode ser praticada também pelo advogado. Especialmente o advogado criminalista, que lida muito próximo, que está sempre muito próximo de atos que envolvam crime, de dinheiro do crime. Então, essa proximidade do advogado, especialmente do advogado criminalista, com valores oriundos do crime, com a pessoa investigada por um delito, coloca ele numa situação muito delicada. Então, o fato de estar numa situação delicada já traz para ele um dever de diligência muito grande. Ele já tem que ter um dever de diligência enorme. Some-se a isso ao fato da gente viver em um estado arbitrário, em um direito penal muito que é frequentemente aplicado aqui no nosso país, e ele corre bastante risco pelo local que ele se encontra na profissão, pelo ambiente que ele está. Sim, e eu acho interessante um caso que a doutora me contou, que é um caso fictício, mas que poderia ser verdadeiro, que é aquele caso do advogado que acabou de se formar e recebe uma proposta de trabalho à vista. Quer compartilhar essa ideia com o pessoal? Eu achei bem interessante. É um caso, imagina a seguinte situação. O advogado acabou de se formar, ele ainda não tem escritório, ele ainda não tem material de trabalho, e apareceu para ele um cliente, apareceu uma oportunidade de trabalho. E ele cobra um valor proporcional ao trabalho que ele vai executar. Então, imagina que o trabalho vai durar 5 anos. Ele vai imaginar 5 anos de trabalho, se eu cobrar 200 mil reais pelo trabalho que vai durar 5 anos, vão ser 3 mil e pouco por mês. É um valor de mercado, é um valor justo. Se eu cobro esse valor à vista, eu recebo esse valor, posso investir esse valor em material de escritório, posso investir em melhores condições para trabalhar, e eu estou numa situação bastante confortável. E ele recebe esse valor, e esse dinheiro ele vem do crime.
E na hora que esse dinheiro cai na conta dele, o que o banco tem obrigação de fazer? O banco tem obrigação de comunicar operações suspeitas ao órgão de inteligência, que é o COAF. Então, o banco vai comunicar, olha, o advogado, fulano de tal, ele até então ele recebia R$ 1.200 por mês na sua conta e hoje acabou de entrar R$ 200 mil. E some-se a isso ao fato desse dinheiro ter entrado em espécie, através de um depósito feito pelo próprio advogado. Então, eu estou comunicando ao órgão de inteligência essa movimentação, essa entrada de honorários no escritório dele. Ponto. Vai comunicar. O que a polícia pode fazer? A polícia ela tem o direito de requisitar diretamente nesses órgãos de inteligência determinados relatórios que eles entendam relevante. Há relatórios de movimentações suspeitas. E ele vai lá e requisita uma movimentação suspeita desse advogado especificamente. Talvez a polícia queira investigar esse advogado por algum motivo, talvez para obter alguma informação sobre o cliente dele, e vai investigar o advogado por lavagem de dinheiro, por ter recebido um valor de uma maneira suspeita na sua conta. Inicia a investigação contra esse advogado, porque ele recebeu. E aí a polícia vai considerar o seguinte, ela vai considerar que aquela pessoa não tem um escritório, não tem material de trabalho, mas recebeu R$ 200 mil na conta de uma hora para outra. E aí chama o advogado, às vezes pergunta para ele de onde, para que esse dinheiro. Não, vou prestar um serviço. Já prestou? Tem alguma prestação? Não tem. E o fato dele estar sendo investigado, ele está sendo suspeito por ter recebido um dinheiro, isso já macula a sua imagem de uma maneira muito grande. Isso já causa para esse advogado um desgaste de imagem muito grande. Então, é um risco muito grande o ambiente em que a gente está na advocacia hoje. E para os advogados que estão começando a atuar na área agora, tem alguma dica, alguma orientação que ele possa praticar para tentar se resguardar desse tipo de situação? Bom, sempre dever de diligência. Na advocacia, a gente tem uma série de normativas que nos orientam, né, a seguir os nossos passos na profissão. Então, tem o provimento da OAB Nacional, que ela trata de como são feitas as contratações, que ela dá orientações sobre o recebimento de honorários, ela dá orientações sobre quem que pode fazer o pagamento, sobre contratos, sobre emissão de notas. Então, a gente sempre tem que estar muito atento às orientações que a nossa profissão, que o nosso conselho de classe nos dá. Isso é muito importante. Estarmos sempre atentos às orientações e seguir aquelas orientações. Porque se um dia a gente for alvo de algum tipo de investigação, a gente mostra, olha, eu fiz tudo o que estava no meu regramento. Então, eu recebi o dinheiro, eu emiti uma nota, eu prestei o serviço, eu tenho um contrato, o contrato tem essa delimitação, tem esse valor, tem essa forma de pagamento. Então, é muito importante que o advogado esteja sempre muito atento ao que acontece no seu escritório e não pratique atos de serviço de uma maneira muito informal. Tenha sempre um resguardo documental e, mais do que isso, que a gente brigue pelos nossos direitos, pelas prerrogativas da advocacia, que a gente brigue pela possibilidade de fazer a nossa defesa com liberdade, de receber os nossos honorários, sem que isso levante suspeitas de prática criminosa. Ana, uma coisa interessante, né, que a gente também estava conversando é que em algumas áreas de atividade você tem um direito específico, né? Então, por exemplo, você comentou do direito médico, por exemplo. E aí a gente não tem isso para o advogado, né? O direito penal do advogado. Comenta com o pessoal o quanto isso seria importante. Sim, o direito penal, ele é uno, ele é um direito penal para todas as classes, para toda a população. No entanto, existe profissões, existem encargos que têm particularidades muito grandes. Então, o direito penal da população normal e o direito, ele não pode ser utilizado em relação ao médico, por exemplo, em relação ao empresário, porque essas pessoas, elas lidam num ambiente muito particular. Então, tratar
um médico no exercício da profissão da mesma forma que se trata um cidadão normal, não nos parece correto. Não é uma medida muito correta. Porque uma coisa é o médico que causa uma lesão corporal num paciente, que a profissão dele, que o dia a dia dele é fazer intervenções médicas. É diferente daquela pessoa que causa uma lesão corporal numa briga de bar. Da mesma forma, o advogado. A gente tem que levar em consideração a realidade do advogado. A realidade da advocacia. Entender que a realidade da advocacia, ela tem os limites éticos, ela tem as prerrogativas. A advocacia, ela tem uma série de direitos que têm que ser resguardados. Ela tem o sigilo profissional, ela tem o direito de conversar reservadamente com o cliente. Então, num caso de uma investigação contra um advogado, tem que se levar em consideração que você não está só investigando um advogado. Quando investiga um advogado, você está violando um direito de defesa se isso for feito indevidamente. Sim. Você está entrando na esfera de privacidade de um cidadão. Você está entrando na esfera de privacidade de uma pessoa que precisa de se aconselhar com o advogado. Então, não é só a esfera de privacidade do advogado que vai ser violada. Vai ter, na outra ponta, uma outra pessoa que também vai ter a sua liberdade atingida. É o que a gente estava comentando, né, Ana? Investigar o advogado pelo simples fato dele ser advogado já é uma violação. Porque o advogado criminal, ele lida com pessoas que, a princípio, praticaram crime. Então, investigá-lo pelo simples fato de ser advogado já estaria abrindo a intimidade dele pelo simples fato dele advogar. Exatamente, a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que brigar muito pelos direitos de defesa, porque no dia a dia a gente está sempre muito próximo de alguma questão que envolve um crime, às vezes de um valor que veio de uma prática delitiva, uma pessoa que está foragida da justiça. Então a gente tem que ter um olhar muito atento para o que a gente faz na nossa própria profissão. Ana, e me veio uma pergunta aqui. O advogado, ele tem que ter a preocupação se o dinheiro que ele recebe de honorário é de origem lícita ou isso não é exigível do advogado? Então, por exemplo, estou recebendo um cliente, né, por exemplo, processado por tráfico de drogas. O valor que ele vai me pagar pelo meu honorário, eu preciso me certificar de que aquele dinheiro é um dinheiro que não veio de origem lícita ou não? Não, de forma alguma. Assim como nenhuma profissão faz isso. Seria inviável a gente viver numa sociedade em que cada dinheiro que a gente recebe por uma prestação de serviço, por uma venda de mercadoria, ele tenha que ser questionado, ele tenha que ser avaliado se aquele dinheiro veio do crime, se aquele dinheiro veio de uma atividade ilícita. Isso não faz o menor sentido. Então, a atividade da advocacia, assim como qualquer outra atividade, não tem esse dever de investigar de onde que vem esse dinheiro. Então, se a pessoa me procurou para me contratar por esse serviço, eu não tenho que ter essa diligência a mais de buscar saber da origem. De forma alguma, de maneira alguma. Então, uma coisa interessante que acontece muito na advocacia, que a gente tem que ficar atento, é investigação do advogado. Quando a polícia ela quer saber algo relacionado ao cliente, ao invés de investigar só o cliente, investiga também o advogado. E começa a levantar indícios, começa a levantar suspeitas e cria-se em volta desses indícios uma narrativa muitas vezes fantasiosa para incriminar aquele advogado, fazer com que aquele advogado seja visto como um possível facilitador do crime do seu cliente. E isso é feito muitas vezes como? Talvez a pessoa praticou um crime. Determinada pessoa praticou um crime, não encontrou nada em relação àquele infrator. Começa a investigar o advogado. E aí faz o quê? Começa a ver onde que o advogado está transitando, os lugares que ele frequenta. Na advocacia criminal é muito comum, da gente estar muito próximo do cliente fisicamente. Se ele está no presídio, a gente atende ele no presídio. Agora, se ele está em prisão domiciliar, a gente vai até a casa dele. A gente vai mais de uma vez até a casa dele.
Se ele está preso, a gente conversa com a família o tempo todo, a gente mantém um contato com a família o tempo todo. Então, quando a investigação, quando a polícia começa a ver os lugares que o advogado frequenta, vê que ele está frequentando muito determinado lugar, que ele está indo muito na casa de um infrator, começa a registrar aquilo. E aí, como um próximo passo, em algumas ocasiões, o que a investigação faz? Pede para avaliar vai lá no COAF e tenta buscar alguma informação de alguma movimentação suspeita que aquele advogado possa ter praticado. E aí vê movimentações tidas como atípicas ou então como suspeitas. E vai juntando elementos tidos pela polícia como elementos de convicção de que esse advogado está envolvido em alguma medida com o crime. Ele faz esse levantamento, cria uma narrativa em torno dele. Isso são indícios no ponto de vista da autoridade, no ponto de vista da investigação. A partir disso, ele pede uma interceptação telefônica, inicia uma outra fase muito mais agressiva de uma investigação, que é avaliar as ligações que aquele advogado faz. E a partir dali começa-se uma investigação do cliente paralelo. E criminalizando as condutas típicas da advocacia daquele advogado. Até que chega um momento que talvez ele pede uma busca e apreensão do advogado. E é uma situação muito grave, porque a gente depende muito do nosso nome na profissão. E uma busca e apreensão no escritório, ele viola extremamente, além de violar as nossas garantias, ele macula a nossa imagem. Do ponto de vista profissional, é uma tragédia. Doutora, eu tô vendo você falar aqui, pensei numa coisa assim. A lavagem de dinheiro, ela é um mercado mais amplo do que se pensa. As pessoas acham que isso é um crime cometido só por uma classe mais alta, mas como a doutora deu vários exemplos aqui, não. Então, eu queria que você falasse para as pessoas que querem começar a atuar nessa área. Quais são as dicas? Por onde começar? Bom, eu vou dar uma dica e uma indicação literária ao mesmo tempo. Recentemente eu li um livro muito bom chamado Cartas a um Jovem Poeta. E nesse livro são cartas que um poeta experiente envia para um aspirante a poeta, em que ele aconselha a seguir nos seus sonhos, a seguir no seu chamado. E aí, nesses conselhos, ele fala: descubra o que você quer, qual o motivo que te impele a escrever. Olha no fundo do seu coração e descubra o motivo pelo qual você está fazendo aquilo. A partir disso, avalia se é isso mesmo que você quer da sua vida. Faça uma análise interna, não procura respostas no exterior, procure respostas interior. E se isso for o que você realmente quer da sua vida, orienta a sua vida toda em direção a isso. E é uma passagem muito bonita, porque quando a gente quer de verdade alguma coisa, como no meu caso foi estudar lavagem de dinheiro, buscar aprender mais, buscar me conectar com a doutrina, com a jurisprudência desse tema, eu busquei as respostas dentro de mim, eu não busquei fora. Então, talvez o meu conselho seja esse: busque as respostas dentro de você, o que você gostaria para a sua vida, e organize a sua vida toda em direção a isso. Doutora, eu estou super satisfeita, né? Sanei diversas dúvidas que eu tinha e o nosso almoço já está pronto. Então, eu queria deixar as câmeras para você falar onde as pessoas podem te seguir, os seus conselhos finais, enfim, fica à vontade. Bom, podem me seguir no Instagram, meu Instagram é gomes.ana.beatriz. Eu espero todo mundo lá. Ana, mais uma vez, muito obrigada, viu, pela sua Prazer. disponibilidade, pelo seu tempo. Foi um prazer enorme te receber. Prazer é meu. Pessoal, vocês que nos assistiram até aqui, mais uma vez, muito obrigada. Comenta aí se você conhece pessoas que estão praticando, né, condutas arriscadas sem saber, e compartilha com ela. Acho que vai ser de grande valia. Tchau, tchau.